Se em Full Moon nós vimos a sinceridade do Stolas, chegou finalmente o momento de vermos a honestidade vindo por parte do Blitz. Mas é claro que conhecendo esse chifrudo, as coisas não só não seriam fáceis, como também iriam ficar bem ruins antes de finalmente melhorarem. Dito isso, preparem-se pro choro e que comece a análise. Tour de Desculpas finalmente lançou, e as coisas acabaram sendo mais diretas do que eu esperava que seriam em um primeiro momento. O Blitz, logo de cara, invade o jardim do Stolas e tenta falar com ele, só que dessa vez é o Stolas quem não quer conversa. Só nesse começo já dá pra ver que o jogo virou. Dessa vez, não é só o Stolas quem não quer conversar, como também é ele quem tá respondendo as mensagens de maneira curta e simples para evitar o desenvolvimento de uma conversa, ainda que pelo celular, tal como o Blitz fez em episódios anteriores. Os acontecimentos da noite anterior realmente afetaram o Stolas, e atualmente para ele chega a ser doloroso encarar o Blitz, ainda mais com o Imp agindo como se nada tivesse acontecido em dados momentos. Get your tight feathered ass out of that lawn chair and into the bedroom so I can fuck it! Conforme a conversa se desenrola, o Stolas acaba mencionando que foi convidado para uma festa anti-Blitz, que por sua vez foi organizada pela Veróssica. O que acaba deixando o Blitz pé da vida ao descobrir, mas ao mesmo tempo faz ele agir de maneira arrogante, mencionando que relacionamentos são chatos e idiotas, que todos o odeiam por algum motivo estúpido, e que todos estão irritados porque não conseguiram lidar com o Blitz indo embora e que queriam prender ele em um relacionamento. E sinceramente, essa foi de longe a coisa mais arrogante que ele disse até hoje. You really think that's the reason? Yes, sir. They couldn't handle that I moved on. Como é? Seu insolente. Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Nesse momento aqui, toda a postura do Blitz é de arrogância e prepotência. Ele realmente age como se não ligasse pra tudo o que ele fez no passado. E ele realmente parece não ligar nesse ponto. Mas com o Stolas é um caso diferente. Porque só de o Blitz estar naquele jardim depois da noite anterior, não só é uma imensa contradição com o que ele tem falado até agora, como também é uma prova de que o caso do Stolas é diferente dos demais. Mas ainda assim, o Blitz não dá o braço a torcer. I'm doing everyone a favor because relationships are boring. E aqui vale dizer, no meio da conversa, o Blitz até deixou escapar que ele parou o Striker da primeira vez que ele tentou matar o Stolas. E revelar isso só piora as coisas. You knew someone was trying to assassinate me? Apesar de ser bem curioso o Stolas não saber sobre os eventos da Lua da Colheita, faz muito sentido o Blitz nunca ter contado pra ele. E se você acha que não fazia, o próprio Blitz acaba se justificando ao dizer que ele não imaginava que o Striker poderia ir tão longe e realmente ferir o Stolas. Porém, isso por si só já é uma contradição, afinal o Blitz impediu ele da primeira vez e até hoje ninguém sabe cadê a droga daquele rifle. Muito possivelmente tá com a MP, afinal não teria por que jogar uma arma daquelas fora, mas ainda assim nunca nos deram certeza sobre isso. Bom, desse ponto em diante a conversa só piora, com um belo destaque pra essa cena aqui. You know, Stolas, I spent the entirety of this morning listening to love ballads, and that was still the gayest thing I've heard all day! A conversa termina da forma mais dolorosa possível de se ver, porque, meus amigos, o Blitz realmente põe tudo pra fora. Realmente ele parecia ter posto tudo o que ele sentia pra fora nesse momento. Mas isso aqui ainda é o começo do episódio, então todo mundo sabia no que isso ia dar. Well, fuck you! Nisso, o Tour de Desculpas começa, só que pelo motivo errado, obviamente, porque o Blitz queria provar pro Stolas que ele era capaz de se desculpar com qualquer um, menos o Stolas, porque se tem alguém pra quem o Blitz não deve nada, esse com certeza é o Stolas. Excuse me. What? Uma clara mentira, mas ainda assim, isso foi dito e o Blitz decide se desculpar com todos aqueles que ele já ferrou. E sendo bem direto aqui, isso foi um episódio de South Park. Não, literalmente, isso foi um episódio de South Park. Mais especificamente, a morte de Eric Cartman. E se você não conhece, é um episódio onde o Cartman pensa que morreu e que seu espírito tá preso na Terra. Então, visando resolver as pendências e ir pro paraíso, ele começa a entregar cestas de presentes pra todos aqueles que ele já ferrou ou magoou. Eu vou fazer a coisa certa. Vou dar um tempo para arrumar tudo. Sim, a coisa certa. Estou pagando meus pecados. Isso foi basicamente o que o Blitz fez em quase todo o seu tour de desculpas. Ele entregou cestas e presentes de desculpas, mas claramente não ligava pra ninguém naquela lista. A única pessoa pra quem ele realmente queria pedir desculpas era o Stolas. E ele até tenta mandar mensagem, mas sempre desiste no último minuto.
Essas cenas serviram mais para humor e para mostrar o que houve com alguns personagens. Devo dizer que eu fiquei bem surpreso de ver essas duas aqui juntas, mas estava com saudade da Mayberry, então foi muito bom revê-la. Fora que as cenas também têm um peso bem maior quando colocadas junto com o restante do episódio, mas isso aí a gente fala mais pra frente. Bom, com tudo isso, o Blitz vai para sua última parada do tour de desculpas, os seus ex-relacionamentos, que graças a Verósica estão todos no mesmo lugar. Yay, quem não adoraria um lugar assim? É tudo de você. Nessa festa, temos um Stolas desanimado e uma Verósica aproveitando a situação e bebendo um pouco. Os dois até têm uma conversinha, mas o Stolas não parece estar muito confortável com a situação. Afinal, ele acabou de passar por uma tremenda situação com o Blitz e agora está em um lugar que só o lembra do Blitz. Mas pelo menos ainda é melhor do que a última festa para a qual ele foi convidado no mundo humano. Hail the Demon Prince, Stolas. I was told there would be cake. Bom, com isso, o Blitz finalmente chega na festa, e aqui podemos ver que ele tá realmente cagando e andando pros pedidos de desculpas que ele tá distribuindo por aí. Eu sei que era mais do que óbvio, mas isso aqui é pra realmente ressaltar e tirar qualquer dúvida caso restasse. No fim, o Blitz se cobre com uma toalha de mesa, porque ele tá em um lugar realmente perigoso pra ele, afinal ali só tem pessoas que ele já magoou e ou ferrou ao longo dos anos. Wow, have I fucked this many people? Christ on a stick, I should start keeping count. Parando pra pensar, é engraçado que a fanart do Fuck Blitz Club acabou se tornando real de certa forma. Quem diria, né? Enfim, do lado de fora da festa, o Blitz acaba se deparando com uma canção do Stolas e eu devo dizer que essa música foi pesada. Uma coisa certa nessa obra, quando essa coruja aqui começa a cantar, não tem como não ser bom. E esse momento não foi uma exceção. Toda a carga emocional do Stolas e os seus pensamentos mais profundos descarregados em uma única canção. Admitir ainda querer o Blitz e querer que tal sentimento diminua, se questionar se há algo para aprender com essa experiência e ainda por cima chamar o Blitz de filho da puta uma porrada de vezes. Essa música foi pesada em muitos sentidos, mas o que mais dói é ver uma experiência que muitos já devem conhecer. Querer seguir em frente, mas ainda ter sentimentos pela pessoa que te magoou. Nada está definido, você tem que fazer as escolhas certas e aí, então, seguir em frente. Se havia alguma dúvida quanto ao que o Stolas sentia pelo Blitz, nesse ponto ela simplesmente deixou de existir. Pelo menos com relação ao que ele realmente sentia. Não existia mais confusão ou raiva na mente do Blitz, apenas tristeza e vergonha. Todos os atos dele ficaram mais do que claros na sua mente, vendo de maneira incontestável o quanto ele magoou a única pessoa em toda aquela festa com a qual ele realmente se importava. Essa dor foi o que levou o Blitz a esconder o rosto não apenas por vergonha, mas também pela dor que ele possa sentir com tudo que ele ouviu. Facilmente esse momento levaria ao choro se ele pudesse simplesmente parar e chorar, mas ele não podia. Ele não podia esperar, ele não tinha tempo e ele precisava ser sincero dessa vez, porque isso era algo que ele devia aos Stolas. E no fim ele realmente foi sincero, pelo menos em partes. You're a fucking prince. How could you ever actually care for an imp? Me. Senhoras e senhores, essa conversa foi pesada. O Blitz pode ser bem ruim em pedidos de desculpas, mas ainda assim isso não impediu que os dois fossem honestos para variar. Ao mesmo tempo, o que é uma tremenda raridade. O Blitz chega a admitir que o Stolas está melhor sem ele, e até fala que ele não entende como ou por que o Stolas quer ficar com ele e pode gostar de alguém como ele. E nisso é a vez do Stolas falar. Ele não quer ficar sozinho. Ele quer ser desejado por alguém, ser o alguém de outra pessoa. Ele quer estar numa comédia romântica e não na tragédia romântica que a sua vida sempre foi. Ser realmente desejado, amado e querido por alguém foi algo que o Stolas sempre quis e que ele nunca sentiu. Afinal, sempre teve algo impedindo de ter o que ele queria. Ele nunca teve o controle total da própria vida. Já sabemos que quanto a decisões importantes, o pai dele foi quem as tomou, incluindo com quem o Stolas se casaria. Quanto a Stella, nem tem o que se explicar. Ela foi casada com os Stolas por motivos diplomáticos e sabemos no que deu. Um tremendo desastre. Agora, quando o assunto é o Blitz, nós temos uma penca de problemas. Principalmente a droga do contrato que esses dois tinham, que querendo ou não, sempre impediu que algo realmente se desenvolvesse entre esses dois.
O chefe e o príncipe são namorados. Mas tipo, você sabe, a gente não tá, né, bem, estamos, mas quero dizer, bem, vamos dizer que é um esquema de transação. Ouvindo tudo que o Stolas tinha a dizer, o Blitz ficou realmente mal, e só piorou quando o Stolas pediu pra ele ir embora. O chifrudo ainda tinha mais o que falar, mas infelizmente não seria dessa vez, porque tava na hora de ser interrompido por um íncubo que tava mirando no Stolas. Hey. Oh, hello. Great song earlier. Well, I just wanted to see if maybe, I don't know, you'd wanna dance? O olhar do Stolas nessa hora foi praticamente um pedido de permissão, perguntando se podia encerrar a conversa por ali e sair pra dançar. E esse é um detalhe bem interessante. O respeito que o Stolas tem pelo Blitz acabou se mantendo mesmo com todos os últimos acontecimentos e com toda a bebida que ele tomou. Dessa vez, o Stolas queria encerrar a conversa de maneira respeitosa e educada. E ainda que um dos lados tivesse mais coisa pra falar, a conversa se encerra por ali. You want to dance with me? Yeah. Okay. Depois de uma conversa encerrada na base da expulsão na noite anterior e uma encerrada na base da raiva horas mais cedo, era justo eles terem uma conversa honesta e calma pra variar. Só que dessa vez, outra pessoa interveio, e mesmo não gostando da ideia, o Blitz deixa que a conversa acabe ali mesmo e acaba se magoando ao ver o Stolas se divertindo com outro cara. Ela tem outro cara. Foi por isso que te chamei aqui, Peter. Eu sou o outro cara. E agora temos a conversa com a Veróssica. E senhoras e senhores, eu realmente não esperava que essa conversa seria tão pesada e importante quanto ela foi. A conversa obviamente não começou muito bem, afinal nenhum lado estava lá muito amigável com o outro. Só que ainda assim, essa foi a primeira vez que os dois realmente pararam e conversaram. Apesar de obviamente não ter tido lá o melhor dos começos. O Blitz, como já era de se esperar, foi arrogante e irritante no começo, entrou em um leve estado de raiva e logo depois ele finalmente se acalmou. Isso aqui não foi um pedido de desculpas, vale ressaltar. Isso aqui foi uma conversa. Começou com o Blitz agindo como já era esperado, e depois com a Veróssica falando. E senhoras e senhores, como ela falou. Ela falou como se sentiu quando os dois terminaram, ela falou como as coisas tinham terminado, e o Blitz ficou lá só escutando. Escutando e pela primeira vez em muito tempo, ouvindo de verdade o outro lado. Dessa vez, ele não responde, ele não ironiza, ele não banca o trouxa. Ele simplesmente escuta porque ele sabia que estava errado. Ele estava diante de inúmeros demônios que ele machucou ao longo do tempo e contemplando a cena abaixo dele e da Veróssica, vendo que até hoje existem aqueles que se sentem mal pelo que ele fez, ele simplesmente toma o maior tapa de realidade que ele já tomou na vida. E é nesse ponto, bem aqui, que ele realmente mostra arrependimento. O Blitz finalmente sentiu como era estar do outro lado da história. Sentiu como era se importar com alguém e ser deixado. E para completar, ele finalmente viu as consequências das suas ações. É fácil não se importar com alguém uma vez que você nunca mais vê aqueles que você magoou. Mas naquela festa, vendo algumas pessoas que ainda pareciam sofrer bastante por sua causa, ele não teve como não se sentir mal por tudo que tinha feito. Claro, a maioria ali estava se divertindo, mas com certeza haviam aqueles que ainda sofriam e se sentiam mal pelo que aconteceu no passado. E eu imagino que o Blitz realmente temesse que o Stolas se tornasse como alguns naquela festa, terminasse mal por causa dele. No caso, ainda mais mal do que ele já estava. Stolas, you are better off without me, okay? You deserve so much. Looks like Stolas is having a good time. Yeah, well, he needs it. Apesar de estar até que feliz pelo Stolas estar finalmente se divertindo um pouco, afinal, ele merece, o Blitz demonstra um ciúme levemente violento ao ver que aquele íncubo estava beijando o príncipe. Oh, that bird-stealing cockbat! Mas após um conselho da Veróssica, o Blitz acaba decidindo por não fazer nada e logo em seguida ir embora da festa. Mas não sem antes a Veróssica entregar para ele um pedaço do bolo Blitz que a gente viu mais cedo. Mais especificamente, o coração. E eu imagino que assim como a mansão do Stolas no episódio anterior, esse tenha sido um modo de representar o coração do Blitz no fim desse episódio. No caso, um coração ferido. E assim, o episódio acaba com o nosso Imp desanimado na van, ouvindo a mesma música que tocava na festa da Veróssica. Senhoras e senhores, mas que belo episódio nós tivemos aqui.
Foi um belo modo de mostrar uma mudança real no Blitz. Ele começou o episódio da forma que todo mundo já conhecia. Arrogante, brincalhão, repleto de ironia e sarcasmo, e continuava sem ligar pra ninguém que ele tinha magoado anteriormente. O começo do episódio foi repleto de desculpas vazias e sem a menor importância. Tudo apenas para provar um ponto. Foi só quando ele falou com os Stolas que ele realmente se desculpou com alguém. A única pessoa com a qual ele realmente se desculpou foi a única pessoa para quem ele realmente queria pedir desculpas. Shit. Okay, what I mean is, I said sorry a lot today, and honestly, didn't really mean any of it, because the only one I wanted to say it to was you, Stoles. Na verdade, nem pros Stolas ele se desculpou direito. Ele não pediu uma desculpa sequer nesse episódio que fosse honesta. Quando ele falou me desculpe, foi sem nenhuma vontade de falar, só pra provar a droga do seu ponto. E quando ele finalmente tá arrependido e quer pedir desculpas, o filho da mãe ainda não pede. Pelo amor de Deus, o título propaganda enganosa que foi desse episódio. Tour de desculpas não, tour de desculpas fracassado. Eu não acredito que esse episódio inteiro não teve sequer um pedido de desculpas honesto. Tudo bem, arrependimento foi demonstrado, mas pedido de desculpa com arrependimento não foi pedido. Então, pelo amor de Deus, Viviane Medrano, você é uma sádica, tanto na construção desse trailer quanto na construção desse episódio. Dito isso, bela construção de episódio. E se você tem dúvida do porquê que essa reação toda saiu do nada, é porque quando eu gravei esse vídeo eu tava tão resfriado que até meu cérebro tava doente. Então, me surpreende que esse vídeo tenha sido tão coerente quanto ele saiu. Eu achei que eu teria que regravar ele todo, mas não, só um adendo a mais aqui e tá tudo bom, aparentemente. Pra quem acha que o youtuber faz tudo de uma boa, sem planejado, não. Tem vezes que a gente grava doente e acaba ferrando com muita coisa. Bom que dessa vez eu veio com menos, não tive que jogar esse roteiro inteiro e gravação inteira fora. Como já aconteceu no passado. E aqui um último ponto que precisa ser citado. A frase mais impactante do trailer inteiro ter sido dita justamente pra Verósica e não pros Stolas não foi à toa. I don't wanna be this way. Not forever. A Verósica foi a primeira ex do Blitz que nos foi apresentada. Alguém que tem rancor dele pelo modo como as coisas terminaram no passado, e ainda que eles tenham seus problemas e ele não tenha pedido desculpas de verdade pra ela, ele demonstrou arrependimento pra ela. Não só pelo que ele fez com ela, mas pelo que ele fez com todos naquela festa. O Blitz finalmente mudou, e se ele quiser ter algo com Stolas daqui pra frente, ele vai precisar de mais do que palavras. Ele vai precisar de ações, porque por hora, o Stolas precisa de algo para diminuir a sua dor. E sinceramente, ele mais do que merece se divertir um pouco. Quanto a Verósica, ela não é só uma personagem que foi uma ex-namorada do Blitz. Ela também é uma bela representação do problema dele com relações. Assim como ele resolveu parte dos seus traumas resolvendo o assunto pendente com Resolver o assunto pendente com a Verósica é uma bela demonstração de mudança e um belo sinal de esperança para o futuro. Eu honestamente poderia me aprofundar bem mais na Verósica aqui, mas sinceramente depois disso, ela merece um vídeo próprio só pra ela, porque ela se mostrou um dos corações mais bondosos do inferno. Então, podem esperar que logo tem vídeo da Verósica. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e com isso eu pergunto, o que acharam do episódio e o que acharam do vídeo? E também... perceberam todas as referências nas fantasias da festa? Tiveram umas bem interessantes, como Beetlejuice, Arlequina, Era Venenosa, a Sam de Danny Phantom e o Freddy Krueger. Se pegaram mais algumas, deixem nos comentários, porque honestamente eu quero descobrir o que mais tinha nessa festa. Ah tinha Kill Bill também. Enfim, deixem respostas e opiniões nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até o próximo Tour de Desculpas.